Boa noite, irmãos e irmãs. Como é que vocês estão? Tudo bem? Irmãos, o tema da nossa reflexão hoje é arquétipos e santidade. Nós estamos tendo uma série, como os irmãos sabem, acho que hoje é o nosso quarto encontro aqui em Dias de Quarto, onde a gente fala sobre o tema santidade, santificai-vos. E eu não sei se o irmão sabe o que é um arquétipo. Provavelmente você deve saber o que é um arquétipo. Não sei vocês aí mais novos se sabem o que é um arquétipo. Contudo, o arquétipo, no sentido mais puro da palavra, é um tipo de padrão universal de comportamento, aquilo que vai refletir algum padrão também, aquilo que molda pessoas, que molda objetos. Quando você utiliza uma marca, por exemplo, você quer que a característica que você dá, aquele símbolo, possa fazer referência, por exemplo, à sua empresa, o que você esteja divulgando. Então, o arquétipo é isso, irmãos. Mas não há dúvida para mim, e eu fiquei pensando se eu ia trazer esse arquétipo para compartilhar com os irmãos hoje. Eu falei, trarei. Não há dúvida para mim que um dos maiores arquétipos, os mais famosos da humanidade, sem dúvida é um arquétipo que eu gosto muito, sei que muitos aqui gostam também, que é um arquétipo do super-herói. O arquétipo do super-herói é muito conhecido, muito comum, né? Eu acredito que se você nunca assistiu nada, ou leu, ou teve alguma coisa referente a um super-herói, provavelmente você teve um filho que você comprou algum boneco de um super-herói. Ou você, de alguma forma, comprou aquela fantasia para o seu filho ali, que ele queria, do Homem-Aranha. Provavelmente, em algum momento, você fez uso do arquétipo do super-herói. Em algum momento você consumiu isso na sua vida. Mas, na verdade, irmãos, se a gente for falar do arquétipo do super-herói, e sua função quando ele foi criado na sociedade, os principais arquétipos de super-herói que a gente tem na história, eu posso dar o exemplo, por exemplo, do super-homem, talvez um herói muito conhecido de todo mundo, por mais que você não tenha visto, você sabe o que é o super-homem, quem é o super-homem. E o super-homem ele foi criado na Grande Depressão, um período de estabilidade econômica nos Estados Unidos, ali com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929. E ele foi criado realmente com o fim de dar esperança às pessoas, naquele momento de estabilidade que a população americana estava passando. Havia muita autoestima e eles precisavam de um elemento de esperança. E os criadores do Superman criaram também esse elemento do arquétipo por isso. Então, por mais que seja algo que muitas vezes a gente trate como algo irrelevante, esse arquétipo é um arquétipo que todos nós conhecemos e lá atrás foi criado com um fim até social. Mulher Maravilha também foi uma personagem criada na época para a valorização da mulher. Enfim, vários e vários exemplos a gente poderia dar, mas eu vou querer fazer uma pesquisa aqui com os irmãos e eu vou fazer diferente, viu? Hoje farei diferente. Peço licença, viu, pastor, para fazer isso. Eu vou chamar aqui 3 adolescentes. É isso mesmo, não fiquem com essa expressão. Olha, eles já falaram, vou escolher se vocês não vierem, tá bom? Benjamin, vem aqui, por favor. Sofia, vem aqui. Sofia Rocha, vem aqui. Vem aqui, Alicia, você é jovem, mas você vai vir também. Vem aqui os 3. Fazer uma pesquisa aqui com vocês para a gente chegar até o objetivo do que eu quero ilustrar aqui com os irmãos. Você está bem, Benjamin? Estou bem. Tá bom, vamos lá. Vão aparecer aí, certo? Alguns heróis. Cada um de vocês vai falar, você vai falar o primeiro. Eu vou perguntar a você qual o superpoder desse herói. Bota aí, Luan, passa o primeiro. Qual é o principal poder desse super-herói aí, o Flash? Velocidade. Velocidade, tudo bem. Passa o outro aí, por favor, Luan. Super-homem, que eu acabei de falar. E aí, Sofia, qual é o principal poder do super-homem? Ele voa? Ele voa. Ele voa. Perfeito. É um superpoder, viu, irmãos? Ele voa. Passa o outro aí. Quero ver aí, viu, Alicia, você? O principal poder aí do Homem-Aranha, perdão, ou algum poder dele? Rapaz, ele solta teia, ele é super flexível e ágil, né? Solta a teia, super flexível. Tudo bem, podem sentar, viu? Obrigado aí pela participação de vocês. Só foi isso, viu? Fiquem tranquilos,
que só foi isso. Sabe por que, irmãos, eu perguntei isso? Porque vocês veem, gente quando é adolescente, gente quando é jovem, todos nós passamos por isso em algum momento. Esses heróis, eles são de muitas décadas anteriores. Todos nós sabemos um pouco dos poderes de cada um desses heróis. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, irmãos. Sabe o que caracteriza cada herói desse? O que chama a atenção desde que você é pequeno não é o poder dele, por incrível que pareça, mas é realmente a integridade do herói, o impacto positivo que ele tem na sociedade e no mundo. O Flash, ele corre com a velocidade da luz, tá certo, Benjamin, mas ele se caracteriza pela coragem, pela integridade. O Super-Homem, ele voa, tem uma força fora do comum, mas o Super-Homem é um símbolo de bondade. Quando você vai ver o personagem, de esperança também. O Homem-Aranha é alguém que escala prédios, lança teias, mas ele é alguém que se sacrifica para salvar as pessoas. E quando você conhece esses personagens, esses arquétipos, você percebe, irmãos, que talvez o poder seja o menos importante desses heróis. E se a gente for fazer uma alegoria com nós, irmãos, conosco que somos cristãos, nós somos chamados, irmãos, para refletir. A nossa principal virtude é refletir o caráter de Cristo em nossas vidas. Independente do talento que você tenha, independente da sua formação, independente do que você faça, nós fomos chamados para refletir o caráter de Cristo. E a santidade deve ser a base do nosso agir. No nosso caso, é muito mais que uma simbologia, irmãos. Muito mais que uma simbologia, mais que um arquétipo. No nosso caso, irmãos, é a nossa conduta lá fora, é a nossa conduta com as pessoas, é a nossa conduta até aqui dentro, aqui na nossa casa, aqui na nossa igreja, onde convivemos. Então eu pergunto a você, como é que você tem vivido, quais têm sido as suas práticas, em que você baseia a sua vida, tem sido nas virtudes ou naquilo que você possui de habilidades? Mas eu estou falando isso, irmãos, porque sobre o modo como o cristão deve viver, e um texto que eu posso considerar, acho que podemos considerar um texto clássico sobre santidade também, é o texto de Romanos, capítulo 12, versos de 1 a 3, onde o apóstolo Paulo vai iniciar aqui. Os irmãos podem abrir, o texto será projetado, mas você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Paulo aqui, meus irmãos, desde o capítulo 12 até o capítulo 15, ele vai apresentar exigências morais, exigências éticas, para apresentar as boas novas do Evangelho. Porque, irmãos, a dádiva da salvação em Cristo, ela é uma resposta para a sociedade vinda de cada um de nós. Portanto, o apóstolo Paulo, ele vai realmente falar sobre isso. E alguns teólogos, alguns autores que eu estava lendo, falam até que é um princípio desse compêndio ético, esses primeiros versículos de Romanos 12. Vamos ler juntos? Romanos 12, versos de 1 a 3. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amodem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Irmãos, Paulo aqui está iniciando a sessão, como eu falei, sobre conduta cristã. No coração dessa passagem, no âmago dessa passagem aqui, Paulo ele convida todos nós, ele convida os leitores a uma entrega total a Deus. E não apenas em momentos isolados ou especiais, sabe, irmãos, mas no nosso cotidiano. E Paulo vai nos exortar a nos apresentarmos como um sacrifício vivo. E isso significa, irmãos, que assim como o arquétipo que acabamos de falar do super-herói, que usa seus poderes para o bem, também somos chamados a viver a nossa identidade em Cristo com aquilo que nós temos, com aquilo que possuímos e com aquilo que podemos entregar. E a gente vai refletir assim os valores e o caráter do nosso Deus. Então nós temos alguns desafios hoje à noite. O primeiro deles, precisamos atender
ao chamado de santidade através da nossa identidade, irmãos. O texto de Romanos, o versículo 1 do capítulo 12 vai dizer, vamos repetir aqui: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, esse é o culto racional de vocês. Paulo está aqui mais uma vez falando, entregue a sua vida. Isso é uma resposta à misericórdia divina. E como isso vai se manifestar no nosso cotidiano, irmãos? De forma bem direta. A santidade, ela não vai estar em realizações espetaculares, mas na entrega diária do nosso caráter e das nossas ações. E é interessante, sabe, irmãos, pensar em como muitas vezes nos ambientes mais desafiadores nós somos assim convidados a nos comprometer, a comprometer os nossos princípios. Alguns dos nossos pastores que já pregaram aqui sobre santidade nas quartas anteriores falaram sobre isso, casos específicos onde muitas vezes somos desafiados, somos tentados diante de uma situação complicada, desafiados na nossa integridade. E olha, eu vou dizer, muitas vezes, por mais que pareça simples para cada um de nós, que no ambiente de trabalho, na família, você tenha uma atitude de integridade, pode parecer simples, mas isso, irmãos, isso vai impactar muito a vida de quem está próximo a você. Então, assim como o arquétipo do super-herói que a gente acabou de ver, irmãos, a nossa postura precisa ser uma luz ao redor daqueles que estão perto da gente. Independente, irmãos, de onde estivermos, precisamos, com as nossas ações, refletir a santidade do nosso Deus. Mas, se estamos falando sobre heróis, estamos falando sobre arquétipos, mas estamos falando também de cristãos, estamos falando de nós, e também temos que falar, irmãos, sobre identidade. E eu vou dizer, eu estava pensando, quando eu estava preparando aqui o sermão, que eu tive já um grande desafio em relação à identidade, irmãos. Mas sabe qual é a identidade que eu tive desafio? Aquela identidade mesmo, o RG, viu? O registro geral lá. Documento de identificação civil. Você precisa para entrar, para se identificar, né, como cidadão brasileiro. O irmão deve estar perguntando qual é o problema que ele teve. Meus irmãos, a minha identidade, eu tirei quando eu tinha 18 anos. Vocês já estão imaginando, né? Eu tinha muito cabelo naquela época, irmãos. E quantas vezes depois que eles foram embora, né, eles já foram, né, lá para a glória. Quantas vezes eu fui entrar nos locais e as pessoas pegavam a identidade, olhavam para mim. Primeiro eles começam olhando logo para a careca, né, que se incomoda bastante. Aí fica aqui olhando, aí olha de cima a baixo, porque já vai examinar se você é quem você está falando mesmo. E, meus irmãos, não tem coisa pior do que você ter uma identidade, ser um cidadão, de certo modo íntegro, e não ser reconhecido por isso, nem na sua imagem você consegue ser reconhecido naquele documento. O que eu estou querendo dizer, irmãos, é que a santidade na vida cristã vai ser uma expressão da identidade em Cristo. A santidade na vida cristã é uma expressão da identidade em Cristo. A santidade é atributo fundamental de Deus, irmãos. E é um chamado para nós, é um chamado para os seres humanos. E ela pode ser entendida tanto como uma separação daquele que busca viver de acordo com a vontade de Deus e daquele que não busca viver com a vontade de Deus. Então, aqueles que fazem da santidade uma expressão da identidade de Cristo, esses serão identificados como cristãos. E nós temos tido um desafio muito grande na nossa sociedade em relação a isso. De pessoas que se dizem cristãs, mas não conseguem ser identificadas como cristão. Aqueles que fazem da santidade uma expressão da identidade de Cristo possuem algumas características. Primeira delas, pode passar, separação e pureza, irmãos. A santidade envolve ser separado para Deus e viver uma vida pura. 1 Pedro, capítulo 1, versos 15 e 16, vai falar: mas assim como é santo aquele que vos chamou, sede vocês também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Outra característica, meus irmãos, muito clara para quem tem sua identidade firmada em Cristo, é a reflexão do caráter de Deus. O cristão, ele vai refletir o caráter de Deus. Isso é uma grande responsabilidade. Levítico
11:44 diz: eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu sou santo. E por último, ainda dessas características, irmãos, a consequência da salvação. Aquele que tem a sua identidade firmada em Cristo, ele vai mostrar para os outros a consequência dessa escolha que é a salvação. E eu me lembro bem quando a gente, na época do 100% Alagoas, íamos lá, eu fiquei lá em Arapiraca, eu me lembro que era um campo muito difícil. Quando nós íamos nas casas que falávamos que tínhamos certeza da nossa salvação, a maioria das pessoas ficava indignada com isso, porque eles falavam: como você pode ter certeza da sua salvação? Isso é muita arrogância. Sabe, irmãos, mas é pior ainda, as pessoas não tinham conhecimento daquilo que nós temos, e por isso nós estamos ali levando a palavra para eles. Mas o pior é quando as pessoas sabem quem somos, sabem o que fazemos, sabem onde vivemos, sabem que a nossa identidade deve ser uma identidade cristã, e quando nós falamos que somos salvos, as pessoas muitas vezes não acreditam. Tito 2:11 e 12 vai dizer: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, e nos ensina que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século de maneira sóbria, justa e piedosa. Ser santo, irmão, significa refletir o amor, a justiça, a misericórdia de Deus em todas as nossas ações, irmãos, nas ações que a gente pratica todos os dias. Por isso, a santidade é um testemunho poderoso, além da nossa questão mais íntima, daquilo que prestamos a Deus, de obediência. A santidade é um grande testemunho para o mundo. Quando os crentes, irmãos, em Jesus vivem de maneira santa, eles vão atrair outros para essa verdade de Deus. Mateus 5,16 diz: Jesus vai nos encorajar. Ele fala assim: brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então, irmãos, em resumo, a santidade é tanto um chamado, quanto também uma capacitação divina, para que nós possamos falar do nome do Senhor lá fora. E é um convite para a gente se afastar do pecado. Temos visto isso aqui nas últimas quartas. E que a gente possa se aproximar de Deus e ser moldado à imagem de Cristo. O John Stott afirma que a santidade é o estado de ser que reflete a essência de Deus. Isso é muita responsabilidade. Nossa vida deve ser uma oferta constante ao nosso Deus. E Paulo vai nos exortar, irmãos. Pode passar o esquema aí, Luan, porque ele vai nos exortar nesse primeiro versículo para que sejamos sacrifícios vivos. E o que ele quer dizer com isso, irmãos? Ele está falando aqui de uma entrega, de uma dedicação espiritual. Quando ele fala de sacrifício vivo, é justamente o que eu acabei de falar sobre um arquétipo de um herói que se sacrifica pelo outro, muitas vezes retirando o próprio eu. Precisamos viver isso. Quando conversamos sobre amor aqui anteriormente, no estudo do Glorificar e no livro lá de John Stott, o discípulo, falamos sobre isso. Falamos que o amor é ali talvez o primeiro fruto, o mais importante. O mais importante elemento do fruto, irmãos, porque ele é sacrificial. E ele reflete essa natureza de Cristo. Então, Paulo está enfatizando que uma vida dedicada a Deus, irmãos, quando ele fala de sacrifício, ele está sim fazendo referência aos sacrifícios mortos lá do Antigo Testamento. Ele está fazendo isso. Ele está se remetendo àqueles sistemas de sacrifício, onde os animais eram oferecidos a Deus. Mas agora ele vai falar que nós que devemos nos apresentar como sacrifícios vivos. Porque os sacrifícios, eles eram sim apresentados, eram preparados e dedicados à adoração. Então devemos reservar as nossas vidas, irmãos, como um sacrifício vivo, num propósito especial de adorar a Deus com tudo que somos, com tudo que somos. E aqui, irmãos, ele vai completar no verso 1 ainda, do capítulo 12, ele vai falar: e este é o culto racional de vocês. Algumas versões trarão culto espiritual, justamente porque nós temos plena consciência de que não se consiste mais, irmãos, numa oferta animal, de um animal, mas agora o culto é espiritual. A nossa adoração, ela é apropriada, irmãos. Nós sabemos que é espiritual, sabemos que temos que buscar o nosso Deus e que Ele falará conosco através do Espírito Santo. Os sacrifícios, irmãos, não tinham vontade própria.
A sua única razão de existência era que realmente eles servissem aquele propósito ali como sacrifício, de uso como sacrifício. Então, assim sendo, a gente tem que realmente pensar na totalidade do nosso caráter a Deus, na totalidade, envolvendo esse sacrifício espiritual com toda a personalidade que a gente tiver. Escute bem, não pode haver tentativa de dar a Deus um segundo lugar na sua vida, nem na minha vida, nas nossas vidas, não tem como. Deus, Ele é tudo, a dedicação tem que ser total. E Deus ainda nos dá o privilégio, irmãos, de vivermos tantas coisas boas na vida, mas precisamos dedicar nossas vidas a Ele em primeiro lugar. Crisóstomo vai falar o seguinte, preste atenção nessa citação: como pode o corpo tornar-se um sacrifício? Que os olhos não contemplem o mal, e isso importa em sacrifício. Que a língua não profira nenhuma vileza, isso será uma oferta. Que as mãos não operem o que é pecaminoso, isso equivale a um holocausto. Mais do que isso, ainda tudo isso ainda não é o bastante, pois acima disso devemos nos esforçar ativamente em favor do bem. As mãos dando esmolas, a boca bendizendo aqueles que nos amaldiçoam, e os ouvidos sempre prontos a dar atenção a Deus. E aí eu me lembrei de uma história de um seminarista que foi fazer uma prova que só tinha uma questão: fale sobre Deus e o diabo. 60 minutos para fazer a prova o professor deu. O seminarista, empolgado, falou sobre as maravilhas de Deus, da obra dele, escreveu tudo que podia, falou sobre salvação, o Filho de Deus, o que podia, e de uma forma muito apaixonada. Quando deu 59 minutos, ele ainda estava escrevendo sobre Deus. E aí o professor falou: olha, falta 1 minuto para acabar, aí 60 minutos você vai ter que entregar. E aí, meus irmãos, quando o professor acabou o tempo que pegou a prova dele, na última linha tinha lá: fiquei tão envolvido com Deus que não tive tempo para Satanás. Apesar, meus irmãos, de não ter cumprido o que foi lhe solicitado, a nota foi 10. A nota foi 10, porque o tempo todo foi dedicado para Deus. E por falar em prova, meus irmãos, já que estamos falando disso, nesse processo de santificação, a gente vai passar por provas, vai passar por tentações. Isso foi falado aqui já anteriormente também, nas outras quartas. Os erros, os recomeços, os desafios, irmãos, de viver os frutos do Espírito contra as obras da carne. Isso tudo são desafios do nosso dia a dia, que todos nós vivemos, que nem sempre queremos conversar, mas que nós sabemos que nós vivemos. Então, o segundo desafio que temos, meus irmãos, é atender ao chamado da santidade através da transformação da nossa mente. O verso 2 diz, de Romanos 12: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E já que a gente falou de arquétipos de heróis, o processo de passar por provas me lembrou da jornada do herói, do mitólogo chamado Joseph Campbell. O pastor Vitor já falou anteriormente sobre ele aqui. A gente sempre conversa muito sobre essas coisas diante da nossa paixão ali, por cinema, cultura pop. O Joseph Campbell, meus irmãos, ele era um especialista em narrativa. E ele escreveu um padrão narrativo que ilustra a transformação de qualquer protagonista ao longo da sua jornada na história. A jornada do herói pode ser chamada também de monomito. Vai descrever justamente essa trajetória, sabe, irmãos, em busca do autoconhecimento, da transformação. E ela é dividida em etapas, se você for ler detalhadamente sobre isso. Um chamado à aventura, superação de desafios, aí lá no final a obtenção do prêmio, o retorno ao lar. É uma estrutura comum de todas as histórias que você já deve ter assistido aí, dos mitos modernos da nossa sociedade. E a jornada do herói me remete a esse verso 2, irmãos, de Romanos capítulo 12. Porque nós somos desafiados, irmãos, a não nos conformarmos com padrões desse mundo. As provas são grandes, a jornada é grande, a luta é grande, irmãos. Mas precisamos buscar uma renovação da nossa mente. Eu não sei de fato, irmãos, porque às vezes quando a gente sobe aqui e vem pregar... eu não sei se de fato os irmãos entendem que estamos falando com o coração, mas quando eu estava aqui, vendo todo esse processo aqui, eu estava pensando, é muito difícil, muitas vezes, a gente buscar isso em meio de uma sociedade como essa. Mas é promessa do nosso Deus, irmãos, que nós vamos conseguir isso. Essa mudança de perspectiva.
A jornada do herói é repleta de desafios para o protagonista? Sim. Da mesma forma, Romanos capítulo 12, verso 2, sugere uma renovação das nossas mentes, irmãos, diante das pressões do mundo, das tentações do mundo. E essa luta interna, ela é fundamental para o seu crescimento, para o nosso crescimento. Ela é um elemento central lá na jornada do herói, mas ele também é um elemento, essa luta para crescer, também é muito importante na nossa experiência cristã. É uma luta interna, mas ela é externa ao mesmo tempo, irmãos. Tim Chester vai dizer o seguinte, ele vai argumentar que a renovação da mente é crucial para discernir a vontade de Deus em meio a um mundo que oferece alternativas atraentes. A mudança deve começar internamente, mas ela precisa se manifestar externamente. Nós precisamos externar aquilo, irmãos, que temos dentro de nós. Tudo isso é muito real, irmãos. Sabe, tudo isso é muito real. A gente está falando aqui de arquétipos, de representações, mas isso aqui tudo é muito real, sabe, irmãos? Você já deve ter visto imagens como a que vai passar agora. Coloca aí. Já deve ter visto essa imagem. Jesus aí com os heróis. Essa imagem roda aí pela internet. E, sabe, irmãos, eu não tenho nada contra a imagem em si. Até porque eu gosto muito desse arquétipo. Nada. A imagem quer dizer que Jesus salva todos. Contudo, irmãos, uma coisa que ao longo do tempo eu mudei, no meu pensamento. Quando o pessoal fala assim, Jesus é o maior super-herói que tem. Sabe, irmãos, eu nem acredito mais nisso, se algum dia pensei dessa forma. Porque os super-heróis, irmãos, eles são falhos, como a gente viu. A gente viu que eles têm poderes, eles têm virtudes, mas eles também falham. O nosso Senhor Jesus não é um super-herói, irmãos, Ele é o Filho de Deus, Ele é o próprio Deus. Ele não pecou, Ele não errou. João 1,14 diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E Filipenses 2,6 diz, de 6 a 11, pois ele, acho que essa referência está errada, pois ele, substituindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança aos homens. Não deve ir até o verso 11. Mas por isso, irmãos, por dizer que Jesus está conosco, que Ele é real, que Ele não é um arquétipo, isso serve, irmãos, como uma comparação, realmente para uma ilustração de uma mensagem, para que a gente possa entender da melhor forma a mensagem. Mas Jesus é real. E há um vídeo que eu trouxe, que eu quero passar, um vídeo rapidinho, da série The Chosen, que eu quero compartilhar com os irmãos, para que a gente possa caminhar para o fim. Eu só quero entender como isso aconteceu. Então somos dois. Quanto tempo depois da minha visita você sentiu a mudança? Não foi nada que você fez. Foi outra pessoa. Então foi outra pessoa? Ele me chamou de Maria. E ele disse que eu sou dele. Eu fui redimida. E foi só isso? Quem fez isso? Eu não sei o nome dele. Mas mesmo se eu soubesse, não poderia dizer. Por que não? Seu tempo de ser conhecido ainda não chegou. O seu tempo de ser... Ele faz milagres e não procura crédito? Como ele é? Ele é um membro do Sinédrio? Pelo menos o reconheceria se o visse outra vez? Eu nem sei porque estou contando isso para você. Nem eu mesma entendo. Mas eu posso dizer o seguinte. Eu era de uma forma. E agora sou completamente diferente. E o que aconteceu entre uma coisa e outra
foi ele. Então sim, eu o reconhecerei pelo resto da minha vida. Eu era de uma forma e agora sou completamente diferente. E o que aconteceu entre uma coisa e outra foi Ele. Foi Jesus Cristo. Jesus é real, irmãos. Ele não é um arquétipo. Então a gente pode realmente... E eu vou lhe dizer, viu, irmãos, quando eu estava preparando, eu pensei... Muitas vezes a gente pensa que essas mensagens só são evangelísticas. Mas estamos falando aqui de santidade, irmãos, que é uma batalha muito grande para todos nós. Para todos nós. Então podemos começar desde já a transformação da nossa mente. Podemos começar essa mudança de vida. Esse diálogo de Maria Madalena com Nicodemos nos mostra que a mudança de vida é possível. E por mais que muitos de nós estejamos sentados aqui, muitas vezes achando que não é possível, é sempre possível. Porque o texto lindíssimo de 2 Coríntios 5,17 vai dizer: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E esse versículo, irmãos, enfatiza a transformação interior que ocorre quando estamos em Cristo. Refletindo a ideia que devemos nos afastar, irmãos, dos padrões realmente que não vêm de Deus. E precisamos realmente renovar isso em nossas vidas, adquirindo um novo caráter, renovando o nosso caráter. Assim como em Romanos 12, verso 2, no nosso texto base, ele vai nos exortar a gente a não se conformar com esse mundo. Esse texto de 2 Coríntios nos lembra, irmãos, que essa nova identidade em Cristo nos leva a uma nova forma de viver. Não pode ser igual, não pode voltar a ser igual. E aqui nós somos desafiados a não nos conformar com isso. Se você está enfrentando, não sei, realmente eu não sei, mas se você está enfrentando pressões sociais para não se comportar como os ensinamentos de Cristo nos ensinam, meus irmãos, se a tentação tem sido muito forte na sua vida, se temos dado espaço para coisas que não vêm de Deus, a transformação, irmãos, começa na renovação das nossas mentes. E isso pode incluir, meus irmãos, aquilo que nós sabemos: dedicar tempo à leitura da palavra, à meditação, à oração. E ao fazer isso, irmãos, nós vamos assim ver situações sobre a perspectiva de Deus, que vai ajudar a gente a tomar decisões de uma forma que a gente não imagina. Se você já passou por isso, você sabe o quanto é uma experiência maravilhosa. E 1 Coríntios 6, de 9 a 11, vai dizer: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adultos, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. Essa renovação é um processo interno de uma reorientação, assim, da nossa perspectiva de vida, irmãos. Deus, Ele vai atuar em nossas vidas, se buscarmos a renovação das nossas mentes. E após realizar, irmãos, todo esse movimento do sacrifício vivo, estamos prontos para servir a Deus. Conversamos sobre santidade nesse mês. Se buscarmos, meus irmãos, essa vida, estaremos prontos para servir ao nosso Deus. E somente uma vida transformada pode agradar ao nosso Deus e experimentar a perfeita vontade de Deus. E aí, irmãos, estaremos prontos para atender ao chamado da santidade através da comunidade. O verso 3 do capítulo 12 de Romanos vai dizer: pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Nesse versículo aqui, Paulo ele está enfatizando que a humildade e a importância de reconhecer o nosso lugar dentro da comunidade é muito importante. E como isso vai se traduzir em ação, irmãos? Quando nós participamos de uma igreja, como vivemos aqui, você é chamado, nós somos chamados para usar os nossos dons, os nossos talentos,
para edificar o corpo de Cristo, que é justamente o que Paulo vai falar a partir daqui. Mas ao invés, irmãos, de nos considerarmos superiores ou talvez inferiores, precisamos contribuir, irmãos, buscar contribuir com aquilo que temos através da busca de uma vida de santidade. Porque, irmãos, todos nós vamos passar por esse processo de santificação. Todos nós vamos passar. E precisamos nos preparar da melhor forma. E tanto, irmãos, super-heróis quanto os cristãos são chamados para agir em benefício da comunidade. Romanos, já capítulo 12, aí no verso 4, Paulo ele vai continuar a alegoria do corpo, onde cada membro do corpo tem um papel único. A gente sabe que os heróis às vezes se unem, o arquétipo, cada um contribui com a sua habilidade, e aqui vai ser na casa do nosso Senhor. O Bonhoeffer diz o seguinte: Bonhoeffer vê a renovação da mente como um aspecto essencial da vida em comunidade. Ou seja, a sua renovação de mente, a minha renovação, a nossa busca pela santidade individual vai refletir nesse coletivo, irmãos. Não tem como ser de outra forma, porque a santidade se manifesta na maneira como vivemos em harmonia, irmãos. E servirmos a uns outros é um desafio, mas se fizermos isso, vamos refletir os valores de Cristo. E qual é a conclusão disso tudo? É que viver um caminho de santidade é um chamado contínuo, irmãos. Contínuo, que não vai parar. Esse processo não para. E ele envolve essa entrega das nossas vidas, a transformação da nossa mente, como vimos, e a humildade em comunidade, irmãos, sabendo nos ajudar nesse processo de santidade, ajudando um ao outro, levantando, dando a mão, vai nos ajudar no nosso compromisso com o nosso Deus e com a casa dele, irmãos. Então, esses versos que vimos, esse texto, irmãos, de Romanos 12, de 1 a 4, nos ensina que mesmo com as nossas imperfeições, podemos ser instrumentos da graça de Deus, porque a verdadeira grandeza, irmãos, está em viver de uma maneira que a gente honre a nossa identidade em Cristo, impactando o mundo ao nosso redor com santidade e com humildade. Amém, irmãos? Que possamos, irmãos, continuar impactando a nossa sociedade, aqueles que estão à nossa volta, com os valores do nosso Senhor. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor Deus, por esse dia. Muito obrigado pela oportunidade, Senhor Deus, de estarmos na Tua casa. Muito obrigado porque em meio a tanta correria, Pai, a tanta luta, a tanta pressão, a tanta tentação, a tantas coisas, Pai, o Senhor nos dá o privilégio de estarmos aqui, Pai, como fizemos nesse mês, Senhor Deus, agora de outubro, todas as quartas, para estudar, Senhor Deus, sobre a Tua palavra, estudar sobre o tema santificação, Pai, que possamos, Senhor Deus, colocar isso como uma prioridade em nossas vidas, Pai. Sabemos, Pai, que o Senhor está conosco em todos os momentos. Não somos perfeitos, Pai, mas queremos assumir esse compromisso como igreja, Pai, de buscar, Pai, os Teus valores e a Tua santidade para as nossas vidas. Continua nos abençoando, Pai. Continua abençoando o restante da nossa noite, Pai, o restante da nossa semana. É isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos chegando ao final do nosso culto. Aqueles que estão aqui conosco na igreja vão poder desfrutar daquele cafezinho que todo mundo gosta, aquele momento de confraternização lá atrás. Você que não está aqui conosco, pode fazer parte disso estando conosco semana que vem. Então, até o próximo domingo, com os nossos cultos regulares, e que Deus nos abençoe. Amém.